Olá, meus caros ouvintes. Quando procurava os meus óculos no carro do meu filho, encontrei as minhas joias antigas, que ele disse terem sido roubadas, e um recibo de uma casa de penhores. Não disse nada, simplesmente apresentei queixa à polícia em silêncio. O que aconteceu a seguir, durante o jantar de família dele, fez com que a sua esposa desmaiasse. A minha vida, aos meus 70 anos, há muito que seguia um curso estabelecido, tranquilo e previsível, como um rio preguiçoso em agosto. A quinta no Alentejo, a minha pequena arca de madeira caiada, era tudo para mim. Aqui cheirava a lavanda e a madeira antiga, e os grãos de pó dançavam nos raios de sol que atravessavam as portadas azuis. As manhãs começavam com o frescor do orvalho na relva e o ranger do velho poço. Durante o dia, ocupava-me no jardim, conversando com as minhas roseiras, ou sentava-me na minha velha poltrona de vime a reler os clássicos. As noites eram passadas com uma chávena de chá de cidreira, a ouvir a casa respirar e a assentar, guardando os seus segredos seculares. Era a minha bênção, o meu silêncio. Mas por baixo desse silêncio, como uma corrente subaquática profunda, vivia sempre uma ansiedade. Uma ansiedade chamada Lourenço, o meu único filho. Ele era um homem adulto, com esposa, um negócio, um apartamento elegante em Lisboa. Mas para mim, ele seria sempre aquele rapaz que constantemente se metia em apuros. Ora eram dívidas, ora investimentos falhados, ora dificuldades temporárias. E cada vez que ele ligava ou aparecia de surpresa, quebrava a minha calma fluvial, agitando a água. Eu habituei-me. Habituei-me a dar-lhe as minhas modestas poupanças de professora universitária. Habituei-me a ouvir as suas explicações apressadas e confusas. Habituei-me a ver nos seus olhos aquela mistura de pânico e esperança dirigida a mim. Eu era o seu porto seguro, o seu recurso inesgotável, e não me queixava. Por acaso as mães queixam-se? Naquele dia de julho, ele chegou sem avisar. O seu carro caro, sempre deslocado na nossa estrada de terra batida, levantou uma nuvem de poeira que assentou nas minhas buganvílias. Saiu do carro sem desligar o motor e eu percebi imediatamente. Problemas outra vez. Não dificuldades. Precisamente problemas. O seu rosto, habitualmente cuidado, estava cinzento. O casaco amarrotado. Mãe, mãe! Que pesadelo! Ele irrompeu pela casa, olhando em volta como se estivesse a ser perseguido. Em silêncio, servi-lhe um copo de água fresca do poço. Ele bebeu de um só trago, sem respirar. Fomos assaltados. A tua casa foi assaltada, mãe. O mundo não vacilou. As paredes não abanaram. Eu apenas olhei para ele, a tentar perceber o que haveria para roubar. Livros velhos, um conjunto de colheres de prata. Ladrões, disse ele ofegante, entraram durante a noite quando não estavas. Eu vim ver como estavas, trazer umas compras. A porta estava arrombada, tudo remexido. Ele hesitou, e nos seus olhos surgiu uma dor tão genuína como me pareceu na altura. Mãe, eles levaram a caixa, a tua velha caixa de joias. Foi então que o chão me fugiu dos pés, não pela palavra joias. Essa palavra era vazia, oficial, mas a caixa, algo dentro de mim se partiu. Aquela mesma caixa de veludo cor de vinho, com os cantos gastos. Nela não havia bijuteria. Nela estava toda a minha história palpável. O medalhão de ouro da minha avó, com uma pequena moça na lateral, marca de uma queda enquanto ela fugia durante um bombardeamento. Dentro, havia sempre o cheiro subtil do seu perfume.
talvez um Chanel Annual 5, entranhado no metal ao longo de décadas. As pérolas da minha mãe, um fio modesto que o meu pai lhe trouxe de uma viagem de negócios a Angola. Ela só as usava em grandes celebrações, e eu lembro-me de como elas arrefeciam a minha bochecha de criança quando ela se inclinava para me dar um beijo de boa noite. Os brincos com Alexandrite, o presente que dei a mim mesma quando defendi a minha tese de doutoramento em Coimbra. A pedra mudava de cor, de verde para violeta, tal como o meu humor naqueles anos, da esperança ao cansaço e de volta. Cada peça não era apenas um objeto, era uma âncora, cravada no meu passado, na minha memória. E agora, essas âncoras tinham sido arrancadas com violência. Lourenço andava de um lado para o outro, a falar sobre a polícia, sobre como era inútil, que ladrões como aqueles nunca eram encontrados. Ele abraçava-me, passava a mão pelo meu ombro, e eu sentia-me vazia, como se me tivessem tirado algo vital, uma estrutura de suporte. A dor era silenciosa, surda, sem lágrimas. Apenas um enorme buraco frio no peito. Olhava para as minhas mãos e não compreendia como poderiam agora fazer qualquer coisa, arrancar ervas daninhas, folhear livros, quando nunca mais tocariam naquelas coisas. Passaram-se algumas semanas. A dor atenuou-se, transformando-se num vazio persistente. A vida na quinta perdeu parte da sua cor. Eu continuava a beber o meu chá, a ler Platão, mas a alegria tinha desaparecido. Dava por mim, muitas vezes, a olhar para o lugar vazio na cômoda onde a caixa sempre esteve. Um dia, Lourenço ligou e, com um tom insistente, quase autoritário, disse-me para me preparar. Mãe, para de te lamentar aí na quinta. Vamos à cidade. Almoçamos num bom restaurante. Ficas um pouco com a Beatriz. Precisas de te distrair. Eu não queria, mas não tinha forças para discutir. Ele veio buscar-me, apressado como sempre, cheirando a perfume caro e a ansiedade. Durante todo o caminho, ele falou ao telefone, resolvendo os seus intermináveis problemas. Eu olhava pela janela para os campos que passavam e pensava em como a vida dele era distante da minha. Chegamos à casa dele, num bairro elegante de Lisboa. Ele saltou do carro para me abrir a porta. Espera um segundo, mãe. Vou só buscar a minha pasta à bagageira. Fiquei sentada no silêncio do habitáculo, que cheirava a couro e a um ambientador químico forte com aroma, a brisa do oceano. E foi então que me apercebi de que me tinha esquecido dos meus óculos de leitura na quinta. Sem eles, sinto-me perdida. Comecei a procurar nos bolsos do meu casaco, depois na minha mala. Nada. Talvez tivessem caído no carro. Inclinei-me para ver debaixo do meu assento. Lá, entre alguns papéis e bolas de pó, estava um objeto familiar, de veludo cor de vinho, com os cantos gastos. O meu coração não deu um salto. Parou. Congelou por uma longa e ensurdecedora batida. Estendi a mão e puxei-a. A caixa, a minha caixa, parecia mais pesada do que nas minhas memórias. Ou seria apenas o sangue que me fugia da cabeça? Abri a tampa. As pérolas brilharam foscamente ao sol. O medalhão estava no seu lugar. Os brincos com Alexandrite cintilavam na penumbra do carro. Estava tudo ali. Não senti alegria nem alívio. Apenas um frio gelado crescente que subia do estômago até a garganta. O que é que isto significava? Como? E então vi-o, um pedaço de papel dobrado em 4, enfiado sob o forro de veludo. Tirei-o.
Era um recibo. Um recibo de uma casa de penhores. Nele constava o nome do meu filho, Lourenço Viana. A quantia era considerável, alguns milhares de dólares. E mais abaixo, estava a data. Uma data 2 dias anterior ao dia em que ele correu para a quinta com a notícia do terrível roubo. O mundo inteiro encolheu para aquele pequeno pedaço de papel. O barulho da rua, a voz de Lourenço a chamar-me da entrada do prédio até a minha própria respiração, tudo desapareceu. Restavam apenas os números a preto sobre um fundo branco. A prova de uma traição tão simples e feia que custava a acreditar, mas estava ali, nas minhas mãos, fria como aço. Dobrei cuidadosamente o recibo em 4, pelas dobras já existentes e nítidas. Depois, com o mesmo movimento medido, fechei a caixa de veludo. O clique do fecho soou ensurdecedoramente alto no silêncio do carro, como um tiro. Coloquei a caixa na minha mala e o recibo no bolso do casaco, onde ficaria separado, como veneno num frasco. Mãe, vens! A voz de Lourenço soou impaciente do lado de fora. Abri a porta. O mundo era o mesmo sol, as mesmas pessoas apressadas nos seus afazeres, o mesmo cheiro a gases de escape. Mas dentro de mim, tudo tinha petrificado. A dor que carreguei durante semanas, aquela dor surda pelas memórias perdidas, pelo medalhão da avó, pelas pérolas da mãe, evaporou-se sem deixar rasto. No seu lugar, formou-se um vazio absoluto e ressonante. Gelo. Como se eu tivesse morrido e renascido no mesmo instante, mas já como outra pessoa. Aquela mulher, Helena Viana, que viveu toda a vida ansiosa pelo filho, já não existia. Ela ficou lá atrás, no passado, naquele segundo em que os meus dedos tocaram no recibo da casa de penhores. Olhei para Lourenço. Ele estava à entrada do prédio, bonito, bem-sucedido, num fato caro. E um estranho, um completo estranho, com olhos nos quais eu já não via o meu filho, nem a continuação da minha linhagem. Via neles apenas cálculo e mentira. Toda a nossa história partilhada, todos os meus sacrifícios, todas as noites em claro em que rezei pelo seu bem-estar, tudo tinha sido um jogo, no qual eu era apenas uma peça no seu tabuleiro. Uma peça que podia ser removida quando estorvava. Sabes, Lourenço, não vou. A minha voz soou calma, até mesmo rotineira. Surpreendi-me a mim mesma. De repente tive uma dor de cabeça. Atenção, provavelmente. Acho que vou para casa. Ele franziu o sobrolho. A irritação no seu rosto era quase indisfarçável. O almoço no restaurante, o entretenimento para a velha mãe. Tudo fazia parte do seu espetáculo e eu estava a estragar a representação. Mãe, mas nós combinamos. A Beatriz está à espera. A mesa está reservada. Não faz mal. Interrompi-o suavemente. Fica para outra vez. Chama-me um táxi, por favor. Não o olhei nos olhos. Olhei para além dele, para a parede do prédio atrás dele. Ele não sabia como discutir comigo quando eu falava naquele tom. Estava habituado à minha submissão ou às minhas repreensões silenciosas. Esta nova polidez gélida deixou-o confuso. Ele resmungou qualquer coisa, pegou no telefone e 1 minuto depois, um carro amarelo aproximava-se de mim. Para a quinta? Perguntou ele, abrindo-me a porta. Não, respondi, já a entrar no carro. Para a cidade. Eu digo ao motorista onde. Bati a porta sem esperar pela sua resposta e não olhei para trás. O carro arrancou. Eu olhava pela janela para as ruas a passar. Não pensava em nada. Ou melhor,
os pensamentos fluíam por si mesmos, frios e claros, como a água num riacho de inverno. Lembrei-me de como vendi a coleção de selos do meu pai para pagar a entrada do apartamento de Lourenço. De como lhe dei todo o dinheiro que estava a poupar para uma operação aos olhos quando o negócio dele estava a ir à falência. De como passei noites a fazer os seus trabalhos da faculdade, porque ele não tinha tempo. Não eram queixas nem arrependimentos, era um balanço. Como um contabilista, eu conferia o débito com o crédito e via à minha frente apenas um enorme e gritante saldo negativo. E a questão não era o dinheiro. Ele não me roubou apenas ouro e pedras. Ele roubou o meu passado, reescrevendo-o como uma farsa vil. Ele fez-me sofrer por algo que estava debaixo do seu assento. Ele desvalorizou o meu amor, transformando-o num recurso. O filho pelo qual eu vivi não existia. Nunca existiu. Havia apenas este homem estranho e assustado, disposto a tudo para manter a fachada do seu bem-estar. Pare aqui, por favor, disse ao motorista quando passávamos por um edifício cinzento e oficial com uma bandeira sobre a entrada. A sede da polícia judiciária. Paguei o táxi e saí para o passeio. Fiquei alguns segundos parada, a olhar para as portas pesadas. Atrás delas estava o ponto de não retorno. Respirei fundo. O ar estava cheio do ruído da cidade, do cheiro a gasolina e a poeira. Dei um passo em frente e empurrei a porta. Lá dentro cheirava a papel, a café barato e a algo mais, subtilmente inquietante. Atrás de um balcão gasto, estava sentada uma jovem cansada, de uniforme. Quero apresentar uma queixa por roubo, disse eu com voz firme. Ela levantou os olhos para mim, percorreu com o olhar o meu casaco modesto, a minha mala antiquada, e no seu olhar passou um vislumbre de tédio. Mais uma velhinha com seus problemas. Levaram-me a um pequeno gabinete. Um homem de cerca de 40 anos, com olhos cansados mas atentos, estava sentado a uma secretária. Inspetor Campos, dizia a placa. Ele convidou-me a sentar e aproximou um formulário de queixa. Conte-me tudo, dona Helena. Em silêncio, abri a mala e tirei a caixa de veludo. Coloquei-a sobre a secretária, à sua frente. Ele ergueu as sobrancelhas, surpreendido. Isto foi o que foi roubado da minha quinta há cerca de um mês. Abri a tampa. As pérolas, o ouro. As pedras brilharam foscamente sob a luz fluorescente. O inspetor olhava ora para as joias, ora para mim. Então foram encontradas. Quer retirar a queixa? Não, respondi. Quero apresentá-la. Tirei do bolso o papel dobrado em 4 e coloquei-o ao lado da caixa. E este é um recibo de uma casa de penhores. Aqui está indicado quem e quando entregou estas peças. O inspetor pegou no recibo. Leu-o lentamente, depois mais uma vez. O seu olhar tornou-se aguçado, profissional. Ele levantou os olhos para mim, e neles já não havia tédio nem cansaço. Havia apenas uma pergunta silenciosa. Lourenço Viana, leu ele em voz alta. É seu familiar? O silêncio instalou-se no gabinete. Olhei-o diretamente nos olhos, e a minha voz não tremeu quando proferi as palavras que dividiram a minha vida para sempre em antes e depois. É o meu filho, e eu acuso-o de furto qualificado. O inspetor Campos olhou para mim durante um longo e perscrutador momento. No seu olhar não havia compaixão nem condenação. Havia apenas uma avaliação profissional da situação. Ele não via à sua frente uma mãe destroçada pela dor, mas a principal testemunha e vítima, e isso dava-me força. Fez mais algumas perguntas de esclarecimento,
respondi-lhes com a mesma calma e clareza. Descrevi como o meu filho me informou do roubo, como se comportou, como encontrei acidentalmente os objetos no seu carro. Nenhuma emoção a mais, apenas factos. Assinei o auto de notícia, a queixa, todos os papéis necessários. As minhas mãos não tremiam. Quando saí do gabinete e depois do próprio edifício, já começava a anoitecer. A cidade acendia as suas luzes. Sentia-me estranhamente vazia e ao mesmo tempo inteira, como se tivesse acabado de passar por uma cirurgia complexa para remover um tumor que envenenava o meu organismo há décadas. Doloroso, assustador, mas agora havia uma chance de vida, uma vida real. No bolso, o telemóvel vibrou. No ecrã apareceu Lourenço. Deixei a chamada cair e depois outra. Quando ele ligou pela terceira vez, atendi. Mãe, mas onde te meteste? Estou preocupado. Estás bem? A sua voz estava cheia do que ele, provavelmente, considerava uma preocupação sincera. Mas eu já tinha aprendido a ler as entrelinhas. No seu tom não soava a preocupação, mas a contrariedade. Um plano frustrado, uma rotina quebrada. Está tudo bem, meu filho, respondi. E a minha voz estava calma como a superfície de um lago num dia sem vento. Tive uma dor de cabeça, como te disse. Tomei um comprimido, entrei no autocarro e estou a caminho da quinta. Não devia ter vindo à cidade. Podias ao menos ter ligado. A Beatriz preparou tudo. Estava à tua espera. Pede desculpa a Beatriz por mim e agradece-lhe o cuidado. Fica para a próxima, disse eu e desliguei, sem esperar pela sua resposta. A próxima vez. Que expressão estranha e alheia. A semana passou em silêncio, mas era um silêncio diferente, não aquele que estava cheio de dor e vazio. Este silêncio era denso, saturado de expectativa. Voltei para a quinta e pela primeira vez em muitos anos senti-me não apenas a dona, mas a comandante de uma fortaleza. Arrumei livros antigos, organizei o arquivo do meu falecido marido, tratei do jardim com um zelo metódico e quase feroz. Cada erva daninha arrancada, cada ramo de roseira atado, era um ato de pôr ordem não só na terra, mas na minha própria alma. Já não olhava para o lugar vazio na cômoda. Eu sabia onde estava a minha caixa. Estava no cofre das provas, e esse era o lugar mais correto para ela. As minhas memórias já não estavam no ouro e nas pedras. Estavam em mim, e agora ninguém as podia tirar ou desvalorizar. Pensei na Beatriz, a mulher do Lourenço. Ela sempre fora para mim um pano de fundo. Uma mulher bonita e bem cuidada, que vivia num mundo de malas de marca, ginásios e revistas de moda. As nossas conversas nunca iam além do tempo ou das novas variedades de petúnias. Ela tratava-me com uma condescendência educada, como uma relíquia adorável, mas irremediavelmente ultrapassada. Ó, Dona Helena, ficava-lhe tão bem um vestido mais claro. Ó, Dona Helena, para que esse trabalho na horta? Contrate um jardineiro. Ela não era má, era vazia. E eu não tinha dúvidas de que ela sabia da história da casa de penhores. Não a verdade toda, claro. Lourenço certamente apresentou-lhe tudo como uma medida necessária. A mãe de qualquer forma não as usa, e precisávamos urgentemente de um adiantamento até ao final do mês. Ela teria acreditado, ou fingido que acreditava. Para ela, o mais importante é a fachada. O que está por trás não importa. Exatamente uma semana depois, o telefone tocou novamente.
Desta vez era Lourenço, mas foi Beatriz quem falou quase de imediato. A sua voz era doce como um pêssego maduro demais. Dona Helena, olá, minha querida. Como se sente? Respondi que me sentia bem. Eu e o Lourenço estivemos tão preocupados consigo, chilreou ela. Esta história horrível do assalto, que estresse para si. Estivemos a pensar que precisa mesmo de se distrair. Chega de estar sozinha nesse seu isolamento. Eu fiquei em silêncio, deixando-a falar. Enfim, decidimos organizar um verdadeiro jantar de família no sábado. Convidamos a tia Vera e o marido, talvez mais 1 ou 2 amigos próximos. Vamos preparar o seu prato favorito, bacalhau com natas. Sentamo-nos, conversamos. Assim, distrai-se dos pensamentos tristes. Tem mesmo de vir. O Lourenço vai buscá-la. Ouvir aquilo era como assistir a uma peça de teatro fraca, cujo final eu já conhecia. A sua compaixão condescendente, a sua certeza da minha fragilidade e senilidade eram quase palpáveis. Eles viam à sua frente uma pobre idosa assaltada, esmagada pela dor e pela solidão, pequena, fraca, inofensiva, aquela que precisa de uma festa na cabeça, ser alimentada com bacalhau e voltará a ser dócil e previsível. Eles não faziam a menor ideia de com quem estavam a falar. Estavam a ligar para uma casa que há muito ardera até às cinzas, a tentar falar com uma dona que já não existia. Estavam a montar o cenário com tanto esmero, sem perceber que o palco estava a ser preparado para uma peça completamente diferente, um jantar de família, pessoas próximas, uma ideia excelente. Não se poderia ter pensado num lugar melhor. Obrigada, Beatrizinha. A minha voz soou calorosa, até com uma nota de gratidão. Eu era uma boa atriz. Passei a vida inteira a representar o papel da mãe que tudo perdoa. Este seria o meu último grande papel. Obrigada pelo cuidado. Irei com todo o gosto. Do outro lado da linha, ouviu-se um suspiro de alívio. Parece que Lourenço lhe arrancou o telefone da mão. Ótimo, mãe. Já estávamos a ficar preocupados. No sábado, às 6, estou aí. Veste o teu vestido azul. Fica-te muito bem. Ele falava comigo como se estivesse a dar uma instrução a uma criança. Veste isto, faz aquilo. Ele estava absolutamente seguro do seu poder, da minha obediência, de que o mundo girava como ele planeava. Uma ilusão completa, total, cega. Eles não só estavam enganados a meu respeito, como se tinham enganado fatalmente. Está bem, meu filho, disse eu. Ficarei à espera. Desliguei o telefone. A casa estava em silêncio. Lá fora, as folhas da velha macieira sussurravam. Aproximei-me do espelho e olhei longamente para o meu reflexo, para as rugas nos cantos dos olhos, para os fios de cabelo branco. Não vi uma mulher velha. Vi uma pessoa que finalmente encontrou a paz. Não aquela paz que vem com a idade e a resignação, mas aquela que nasce de uma decisão fria como o aço, a decisão de ir até ao fim. Os dias seguintes foram de uma calma enganadora. Por fora, tudo fluía como antes, mas sob a superfície, mecanismos invisíveis, acionados por mim naquele gabinete, já estavam em movimento. O inspetor Campos ligou-me uma vez, alguns dias após a minha visita. A sua voz era profissional e seca. Informou-me que, com base na minha queixa, tinha sido instaurado um processo-crime nos termos do artigo 204.o, furto qualificado. Ele não mencionou o nome de Lourenço, mas este pairava no ar entre nós. Disse também que estava em curso uma verificação da operação financeira registrada no recibo da Casa de Penhores.
apenas para completar o quadro Dona Helena. Agradeci-lhe e desliguei, mas era a mim que faltava esse quadro completo. Saber apenas que ele pegou nas minhas coisas e as penhorou já não era suficiente. O veneno da traição tinha penetrado tão fundo que eu precisava de compreender a sua natureza. Por quê? Por que é que ele precisava daquela quantia específica e com tanta urgência? Não se parecia com as suas dificuldades habituais. Ali, os números e as histórias eram sempre outros. Aqui havia algo diferente, algo desesperado. E lembrei-me do Arão, o professor Arão Mendes, o meu antigo colega da Faculdade de Letras. Trabalhamos juntos mais de 30 anos. Arão era um homem de outra era, meticuloso e detalhista até ao fanatismo. Para ele, não existiam trivialidades. Ele era capaz de passar uma semana a determinar a origem exata de uma única palavra num manuscrito do século V. A sua mente era um bisturi, fino, afiado, capaz de dissecar as camadas mais complexas de informação. Agora, tal como eu, estava reformado, mas eu sabia que a sua principal ferramenta, o seu cérebro, não tinha enferrujado. Liguei-lhe. Não falávamos com frequência, mas a nossa amizade era daquelas que não precisa de confirmações constantes. Não entrei em pormenores ao telefone, disse apenas que precisava da sua ajuda numa investigação delicada. Ele chegou no dia seguinte no seu velho Renault 4, trouxe-me um frasco de compota de cereja caseira e a sua inseparável pasta de couro gasta. Sentamo-nos a beber chá na varanda. Contei-lhe tudo, sem esconder nada, sem emoções, como num interrogatório. Sobre o roubo, sobre o achado no carro, sobre a queixa na polícia. Ele ouviu em silêncio, sem interromper. Apenas os seus dedos finos mexiam nervosamente na haste dos óculos. Quando terminei, ele ficou muito tempo em silêncio, a olhar para o pomar de macieiras. Que tragédia vulgar, disse ele finalmente, ao estilo do Baixo Império Romano, a decadência dos costumes numa única família. Depois, olhou para mim com os seus olhos inteligentes e compreensivos. O que queres de mim, Helena? Quero saber para onde foi o dinheiro, respondi. O recibo é apenas a ponta do fio. Quero desenrolar todo o novelo. E começamos a trabalhar. Foi estranho e, ao mesmo tempo, dolorosamente familiar. Éramos novamente investigadores, como nos velhos tempos no arquivo da universidade. Só que, em vez de manuscritos antigos, tínhamos à nossa frente impressões da internet e, em vez de latim, a linguagem seca dos extratos bancários e dos registros de empresas. Arão era um gênio. Pelo nome da casa de penhores, em poucas horas encontrou toda a informação sobre os seus donos. Era uma rede que pertencia a indivíduos bastante duvidosos. Depois, usando velhos contactos e bases de dados a que, por algum milagre, ainda tinha acesso, começou a cavar mais fundo. Analisamos a atividade financeira da empresa de Lourenço no último ano. À primeira vista, tudo parecia limpo, decente. Mas Arão ensinou-me a procurar não o que existe, mas o que falta. E encontramos. Descobrimos várias transferências estranhas das contas da empresa para contas de empresas fantasma. Valores pequenos, mas regulares. E depois, logo após a data indicada no recibo da casa de penhores, foi feita uma única e grande transação a partir da conta pessoal de Lourenço. A quantia coincidia quase ao cêntimo com o que ele recebeu pelas minhas joias. O dinheiro foi para a conta de um particular, um tal de Pedro Alves. Aqui está ele, o nosso destinatário, disse Arão em voz baixa,
apontando com o dedo para o ecrã do seu portátil. O nome não me era familiar, mas quando Arão o pesquisou, tudo começou a fazer sentido. Pedro Alves tinha sido, há alguns anos, diretor financeiro numa empresa com a qual Lourenço colaborava. Despedido por mútuo acordo, mas, como se lia em alguns fóruns, na verdade, devido a um escândalo obscuro com o desaparecimento de dinheiro que conseguiram abafar. O quadro começou a tomar forma, feio e assustador. Não se tratava de um ato isolado, era um sistema. Lourenço, aparentemente, não estava apenas com dificuldades, ele andava a roubar os seus sócios. E este Alves, o seu antigo cúmplice, ou simplesmente alguém que sabia das suas maquinações, tinha-o na mão, a chantageá-lo. E foi então que compreendi a verdadeira dimensão da traição. As minhas relíquias de família, a minha memória, a minha dor. Tudo isso não passou de moeda de troca, trocos que ele atirou para a boca do chantagista para salvar a própria pele. Ele não roubou para pagar uma dívida ou comprar algo para si. Ele roubou para calar quem poderia revelar o seu outro crime, muito mais grave. Naquela mesma noite, o inspetor Campos ligou-me novamente. A sua voz já era diferente, já não tinha a secura anterior. Havia nela um interesse duro. Dona Helena, boa noite. Temos novos dados sobre o seu caso. Rastreamos a transação da conta do seu filho, feita após o penhor dos bens. E para onde foi o dinheiro? Perguntei, já sabendo a resposta. Para a conta de um cidadão chamado Pedro Alves, uma figura bastante curiosa. Conseguimos falar com ele, e ele, digamos assim, tornou-se muito falador quando percebeu que a situação estava a ficar complicada. Entregou-nos alguns documentos relativos à atividade da empresa do seu filho. Eu fiquei em silêncio. Dona Helena, continuou o inspetor, e na sua voz ouvi pela primeira vez algo parecido com compaixão. Já não estamos a falar apenas de um furto. Estamos a falar de desvio de fundos em grande escala através de fraude. São outros artigos e outras penas. A sua queixa foi o gatilho para uma investigação muito séria. Pousei lentamente o auscultador. Lá fora, a noite adensava-se. Arão já tinha partido. Eu estava sozinha na minha velha casa, que de repente deixou de ser um porto seguro. Tornou-se o epicentro de uma tempestade que estava prestes a rebentar. E agora eu sabia que o que estava em jogo não era apenas um drama familiar. Estava em jogo a liberdade do meu filho e o seu futuro, que, ao que parece, ele perdeu muito antes de meter a mão na minha caixa de joias. Eu estava de pé no meio da sala, e os sons da casa, o tic-tac silencioso do relógio antigo, o ranger de uma tábua do chão sob o meu pé, pareciam ensurdecedoramente altos. Pena. O inspetor Campos pronunciou esta palavra de forma tão casual, como se estivesse a falar da previsão do tempo, e para mim ela rasgou o tecido do universo. Sempre tive medo por Lourenço, tinha medo que ele fosse à falência, que a mulher o deixasse, que ficasse doente, mas nunca, nem no pior dos meus pesadelos, me passou pela cabeça ter medo pela sua liberdade. Este novo conhecimento era pesado como uma laje de sepultura. Deixei-me cair na minha velha poltrona. Pela primeira vez em todo este tempo, senti não uma clareza fria, mas um tremor. Não era medo. Não. Era algo diferente. A consciência da irreversibilidade. Eu rodei a chave na fechadura, sem saber que atrás dela não havia um quarto, mas um abismo. E agora o meu filho estava a cair nesse abismo. E mesmo assim, não havia pena. Havia uma dor surda e distante, semelhante à dor fantasma num membro amputado. Eu não chorava pelo homem que ele se tornou,
mas pelo menino que um dia embalei nos meus braços, pelo jovem em cujo futuro tanto acreditei, pelo filho que, como agora compreendia, tinha morrido há muitos anos, ou talvez nunca tivesse existido. Vivi os dias que faltavam para sábado num estranho torpor. Eu sabia que o mecanismo tinha sido acionado, e agora as engrenagens da justiça iriam girar sem a minha participação, moendo vidas e destinos. Eu simplesmente esperava pelo jantar de família. Aquele espetáculo tinha de acontecer. A chamada telefônica ocorreu na sexta-feira à noite. Eu estava a regar os meus gerânios. Ao ver o nome dele no ecrã, gelei por um instante. Eu sabia que não seria uma conversa normal. Atendi, mas do outro lado não ouvi a voz de Lourenço. Era o sussurro sufocado e agudo de Beatriz. Dona Helena, o que é que você fez? Na sua voz não havia a doçura habitual, apenas veneno, medo e ódio indisfarçado. Não estou a perceber do que falas, Beatrizinha, respondi calmamente. Não está a perceber? A polícia esteve aqui, entregaram uma notificação ao Lourenço, um papel oficial. Ela quase gritava, engasgando-se com as palavras. Uma qualquer investigação, uns crimes financeiros na empresa dele. Eles querem destruí-lo, a culpa é toda sua. Foi você que fez queixa dele? Eu apresentei queixa do roubo das minhas coisas. Corrigia com um tom firme. Tudo o resto, aparentemente, é uma consequência. Consequência? Guinchou ela. Eles falam em fraude, querem tirar-nos tudo. Você tem noção do que fez ao seu próprio filho? Você está a afundá-lo. Eu ouvia-a e pensava que ela não temia por ele. Temia por si mesma, pelo seu mundo de restaurantes caros, carros novos e férias nas Maldivas. Esse mundo estava a ruir, e ela via em mim a pessoa que acendeu o rastilho. Ela nem sequer tentou perguntar como ou por que aquilo aconteceu, apenas acusava. Passa-me o Lourenço, disse eu. Do outro lado da linha, ouviu-se alguma agitação, uma discussão abafada. E depois ouvi a voz dele, e não a reconheci. Não era a voz do meu filho confiante e condescendente. Era a voz fina e trêmula de um homem mortalmente assustado. Mãe? Sim, Lourenço. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu ouvia a sua respiração ofegante e pesada. Mãe, recebi uma notificação. Não é só sobre as tuas coisas. Diz aqui, investigação por suspeita de fraude qualificada na minha empresa. Mãe, como é que eles sabem? Aí estava, o momento da verdade, o momento em que o seu mundo ruiu. Naquela pergunta estava tudo, o horror, a perplexidade e a consciência tardia de que ele me subestimou. Ele pensava que estava a jogar um jogo simples. Roubou, vendeu, mentiu e, afinal, tinha puxado um fio que desfez todo o tecido da sua vida de mentiras. Ele finalmente percebeu que eu não era apenas uma velhinha ofendida que escreveu uma queixa com lágrimas nos olhos, que eu, de alguma forma incompreensível para ele, tinha desencadeado uma reação em cadeia que agora ameaçava engoli-lo por completo. Não sei, Lourenço, respondi, e na minha voz não havia um pingo de mentira. Provavelmente, os inspetores estão apenas a fazer o seu trabalho. Verificam tudo e, pelos vistos, encontram alguma coisa. Encontram alguma coisa, repetiu ele como um eco. Mãe, isto é prisão, percebes? Não é só uma multa, é uma pena de prisão efetiva. Eles falaram do Alves, encontraram-no. Ele contou-lhes tudo. Como é que tu fizeste isto? Ele ainda não conseguia acreditar. No mundo dele, uma mãe idosa numa quinta não podia ser a causa de um colapso tão total. Tinham de ser inimigos, concorrentes,
qualquer pessoa, menos ela, aquela que sempre foi a sua tábua de salvação. Eu não fiz nada, Lourenço. Repeti pacientemente, como se explicasse uma verdade simples a uma criança. Eu apenas disse a verdade sobre o roubo. E a verdade, ao que parece, tem a propriedade de puxar outra verdade atrás de si. Ele voltou a ficar em silêncio, a respirar pesadamente. Imaginei o seu rosto cinzento, encovado, com gotas de suor na testa. A fachada de empresário de sucesso tinha desmoronado e por baixo dela estava apenas um homem fraco, encurralado. O que é que eu faço agora? Sussurrou ele. Esta pergunta eu já a tinha ouvido centenas de vezes. Depois de perder dinheiro ao jogo, depois de bater com o carro, depois de chumbar a um exame. Mãe, o que é que eu faço agora? Eu sempre soube a resposta. Sempre encontrei uma solução. Paguei, negociei, salvei. Mas agora a resposta era diferente. Não sei, Lourenço, disse eu. E nesta frase estava todo o abismo que agora se estendia entre nós. Eu já não era a sua tábua de salvação. Eu era a pedra que o puxava para o fundo. O nosso jantar amanhã, gaguejou ele, como se agarrasse à última palha de normalidade. Ainda se faz? A pergunta era absurda, surrealista. Ele está à beira do precipício e pergunta pelo bacalhau com natas, mas eu percebi-o. Ele precisava de manter pelo menos a aparência de controlo, a aparência de que tudo ainda podia ser corrigido, abafado, devolvido ao curso habitual. Claro que se faz, respondi com firmeza. Eu vou, nós combinamos. Ele murmurou algo ininteligível e desligou. Fiquei de pé, com o telefone na mão. O jardim, ao anoitecer, exalava os aromas da dama da noite e da relva cortada. Estava tudo como sempre. Mas agora eu sabia que o jantar de amanhã não seria apenas uma reunião de família. Seria um teatro. Um teatro no qual, ao meu filho, estava reservado o papel principal no último ato da sua vida em liberdade. Eu estaria sentada na primeira fila, a assistir. No sábado, Lourenço veio buscar-me, como prometido. Saiu do carro para me abrir a porta, e eu vi como ele envelheceu numa só noite. Círculos escuros marcavam-lhe os olhos. A pele adquiriu um tom terroso e doentio. Ele tentou sorrir, mas os cantos dos lábios não obedeciam, resultando num esgar patético e assustado. Todo o caminho até Lisboa foi feito em completo silêncio. Ele não ligou o rádio, não atendeu às chamadas. O silêncio no interior do carro caro era denso e pesado, como lágrimas não choradas. Ocasionalmente, lançava-me olhares rápidos e acuados, como se tentasse ler no meu rosto a resposta à sua pergunta silenciosa. Por quê? Mas o meu rosto estava sereno. Eu olhava para as paisagens que passavam pela janela e o meu coração estava estável, como o cardiograma de uma pessoa saudável. O apartamento deles recebeu-me com luzes brilhantes e música alta. Beatriz, vestida com um elegante vestido de seda, atirou-se aos meus braços com abraços exageradamente alegres. O seu rosto estava coberto por uma espessa camada de maquilhagem que não conseguia esconder a palidez da pele nem o brilho febril nos olhos. Ela agitava-se, chilreava, oferecia bebidas, e esta vivacidade ostensiva parecia ainda mais assustadora do que o silêncio de Lourenço. Os convidados já tinham chegado. A minha prima Vera com o marido, velhos amigos da família, um respeitável casal de idosos.
Todos faziam parte do mundo que Lourenço construíra com tanto esmero, um mundo de sucesso, prosperidade e reputação impecável. Eles abraçaram-me, abanaram as cabeças em sinal de compaixão, disseram: "Que terrível o que aconteceu com as suas joias, e que bom que o Lourenço e a Beatrizinha cuidam tão bem de si." Eu aceitava suas condolências com um sorriso educado. O espetáculo estava no auge. Convidaram-nos para a mesa. A mesa estava repleta de iguarias. No centro, como prometido, destacava-se o bacalhau com natas, decorado com figuras de cenoura e raminhos de salsa. Tudo estava perfeito, imaculado, calculado, como numa sala de operações antes de uma cirurgia complexa. Lourenço sentava-se à cabeceira da mesa e tentava desempenhar o papel de anfitrião hospitaleiro. Servia o vinho, contava anedotas, mas o seu riso era agudo e forçado. Ele quase não comia, apenas bebia água em grandes golos. Beatriz, sentada em frente, mantinha a conversa, mas eu via como seus dedos apertavam nervosamente o pé do copo. Ambos pareciam equilibristas a caminhar sobre um abismo. Cada passo, cada palavra era-lhes dada com um esforço incrível para não cair, para manter o equilíbrio e a compostura perante os convidados. Eu comia devagar, saboreando a comida. O bacalhau estava de facto excelente. Ouvi a conversa fiada, acenei com a cabeça, sorri. Eu era a pessoa mais calma naquela mesa. Eu era o espectador que sabe como a peça vai acabar. E então, quando serviram o prato principal, a campainha tocou. Um toque curto e insistente que atravessou a atmosfera acolhedora da sala de estar. Todos se calaram. Beatriz lançou um olhar assustado a Lourenço. "Eu abro", disse ele, e a sua voz soou oca. Levantou-se, ajeitou o casaco e saiu para o hall. Ouvimos vozes abafadas, um tom masculino calmo e tranquilo, e o murmúrio ininteligível de Lourenço. Os convidados olhavam uns para os outros, perplexos. Vera inclinou-se para mim. "Quem poderá ser a esta hora?" Eu encolhi os ombros. 1 minuto depois, Lourenço voltou à sala. Ele não estava sozinho. Atrás dele entraram 2 homens em fatos escuros e austeros. Não pareciam convidados. Algo na sua postura, na confiança tranquila dos seus olhares, denunciava-os imediatamente como representantes da autoridade. Um deles era-me familiar, o inspetor Campos. Ele percorreu a sala com um olhar rápido e avaliador e fixou-o em mim. Por uma fração de segundo, vi nos seus olhos algo como um aceno de cabeça silencioso. Depois, voltou-se novamente para Lourenço. "Lourenço Viana", disse ele num tom oficial e que não admitia objeções. "Pedimo-lhe que nos acompanhe para prestar declarações no âmbito do processo de furto de bens da cidadã Helena Viana, bem como no âmbito da investigação por suspeita de fraude qualificada na empresa Progresso Invest." Cada palavra caía no silêncio que se instalara, como uma pedra num poço fundo. Os convidados ficaram paralisados com os garfos no ar. O marido da Vera abriu a boca, mas não emitiu som. Todos os olhares, lentamente como em câmara lenta, se viraram para mim. Eu estava sentada à direita, imperturbável. Peguei no copo de água e dei um pequeno gole. A água fresca arrefeceu-me agradavelmente a garganta. Lourenço não olhava para os convidados, não olhava para os inspetores, olhava para mim. Nos seus olhos já não havia medo, havia um abismo de desespero, de horror e de um último, desesperado e suplicante pedido. Ele olhava para a sua mãe
esperando que ela se levantasse agora, que gritasse que era um erro, um mal-entendido, que ela retiraria tudo. Ele esperava um milagre, esperava a salvação que sempre viera de mim, mas eu fiquei em silêncio. Apenas o olhei de volta, e no meu olhar não havia regozijo nem ódio, apenas a constatação de um facto, o fim. E então ouviu-se um som, fino, parecido com um guincho, um suspiro. Era Beatriz. Ela estava sentada em frente, e o seu rosto, sob a camada de maquilhagem perfeita, transformou-se numa máscara branca. Ela, claro, sabia das joias penhoradas. Lourenço, aparentemente, convenceu-a de que era uma medida temporária, que ele resgataria tudo e devolveria, e que a mãe não saberia de nada. Mas as palavras fraude qualificada foram para ela um soco no estômago. Num instante, ela percebeu tudo. Percebeu que o colapso era real, completo e irrevogável, que não se tratava de uma zanga familiar, mas de prisão, que o seu mundo, construído com o dinheiro do marido, estava a desmoronar-se ali mesmo, à frente de todos os convidados. A humilhação pública, o fim de todas as esperanças, a visão de um futuro sem malas de marca nem Maldivas. Tudo se fundiu num único golpe esmagador. Os seus olhos reviraram. Ela soltou mais um suspiro baixo e convulsivo, e lentamente, como se lhe tivessem cortado as pernas, começou a deslizar para o chão. A sua cadeira tombou com um estrondo. No caos que se seguiu, enquanto Vera e o marido corriam para ela e o segundo inspetor chamava uma ambulância, eu continuei a olhar para o meu filho. E ele continuou a olhar para mim, até que o inspetor Campos lhe pegou no cotovelo e disse: "Baixo, mais firme. Vamos, Sr. Viana." E ele foi. Curvado, esmagado, como se lhe tivessem tirado todo o ar. Nem sequer olhou para a mulher, desmaiada no chão. Olhou apenas para mim, até ao fim, até a porta se fechar atrás dele. Quando a porta se fechou, separando-o do seu mundo habitual, o caos instalou-se na sala. Vera tentava reanimar Beatriz. O seu marido ligava a alguém, explicando algo em voz alta e zangada. O outro casal de convidados, meus velhos amigos, olhavam para mim com um horror perplexo, sem se atreverem a aproximar. Levantei-me, dobrei o guardanapo, coloquei-o ao lado do prato. "Peço desculpa", disse eu para a confusão geral, "mas acho que está na minha hora de ir." Ninguém tentou impedir-me. Peguei na minha mala, vesti o meu casaco e saí para o hall. Não esperei pelo táxi que o marido da Vera deveria chamar. Simplesmente saí para a rua, para o ar fresco da noite, e caminhei a pé até ao metro. A noite estava clara, estrelada. Caminhei pelas ruas iluminadas de uma cidade estranha e barulhenta, e pela primeira vez em muitos anos senti-me absolutamente livre. Ele chegou no dia seguinte, depois do almoço. Tinham-no libertado com termo de identidade e residência. O advogado, pelos vistos, foi rápido. Eu estava na quinta, no jardim, a podar as rosas murchas, quando o seu carro, já não tão brilhante e arrogante, mas meio encolhido, coberto de poeira da estrada, parou junto ao portão. Ele saiu e ficou muito tempo parado, sem se atrever a entrar. Estava com a mesma roupa do dia anterior, o fato caro amarrotado, que agora lhe parecia um saco, sem gravata, com o colarinho da camisa desabotoado por barbear, com os olhos fundos. Ele estava destroçado. Observei em silêncio enquanto ele finalmente empurrava o portão e caminhava lentamente na minha direção pelo caminho. Parou a alguns passos de distância, como se tivesse medo de se aproximar mais. "Mãe!" exclamou ele sem fôlego. Não respondi nada. Apenas espetei o podador na terra e esperei.
E então ele começou o seu último espetáculo, o mais desesperado e o mais falso da sua vida. Ajoelhou-se à minha frente, ali mesmo, no caminho do jardim, no pó, com o seu fato caro. Deixou cair a cabeça nos meus joelhos e começou a chorar. Não como os homens choram, de forma contida e econômica. Chorava como uma mulher em voz alta, com soluços e tremores. Era uma histeria teatral e calculada, dirigida ao único espectador que, segundo ele, ainda podia ser comovido. Mãe, perdoa-me, perdoa-me, murmurava ele entre soluços. Sou um monstro, um canalha, eu sei. Eu não me mexi, não lhe afaguei a cabeça, não o consolei. Fiquei apenas sentada como uma estátua de pedra, a observar os seus ombros a tremer. Vou contar-te tudo, toda a verdade. Ele levantou para mim o rosto inchado e manchado de lágrimas. Eu roubei, sim, peguei nas tuas joias, mas não foi para mim, mãe, não foi para mim. Eu queria salvar a família, a todos nós. Ele começou a contar a sua história. Uma história inventada à pressa, cheia de autojustificação chorosa. Sobre os erros da juventude, sobre os sócios traiçoeiros que o tramaram, sobre o chantagista Alves, que ameaçava não só contar as suas maquinações, mas também fazer mal a Beatriz, fazer-te mal a ti, mãe. Ele exigia dinheiro, ameaçava. Eu estava desesperado, em pânico. Ele agarrou a minha mão. As suas palmas estavam frias e pegajosas. Eu não sabia o que fazer. E lembrei-me da caixa. Pensei, são só coisas, metal, pedras, e o que estava em jogo era a nossa segurança, a nossa vida. Eu queria fazer o melhor, mãe. Queria proteger toda a gente. Era uma mentira habilidosa, calculada para o coração de uma mãe que está sempre pronta a acreditar que o seu filho é vítima das circunstâncias e não um criminoso. Ele apresentava-se não como um ladrão, mas quase como um herói que tomou uma decisão moralmente difícil pelo bem da família. Tentava subverter os conceitos, virar tudo de cabeça para baixo. Eu queria devolver tudo, soluçava ele. Juro-te, assim que tudo se resolvesse, eu iria resgatá-las da casa de penhores e colocá-las no lugar sem ninguém dar por nada. Tu nem sequer saberias. Mas tu encontraste. E ele voltou a deixar cair a cabeça e a tremer em soluços. Eu fiquei em silêncio. Deixei-o chorar, desabafar até o fim. Eu via toda a mecânica da sua manipulação. Ele pressionava os pontos mais sensíveis, o sentimento de culpa, o instinto maternal, o medo pelo único filho. Quando a torrente de palavras e lágrimas secou, ele levantou os olhos para mim. Neles brilhava uma última esperança. Mãezinha, minha querida, sussurrou ele, e esta transição para entoações infantis e carinhosas era particularmente repugnante. Por favor, imploro-te, salva-me. Tu podes. Vai ter com o inspetor. Diz que foi um mal-entendido, que foste tu que me deste as coisas, que mudaste de ideias. Diz que é um assunto de família. Nós resolvemos isto entre nós. Eles arquivam o caso. Mãe, se a vítima retirar a queixa, tudo acaba. Ele olhava para mim, sem respirar. Esperava. Tu não queres. Tu não podes querer que o teu único filho vá para a prisão. A sua voz tremeu, e nela soaram já não notas falsas, mas verdadeiras e animais de medo. Mãe, tu não te vais tornar na pessoa que me manda para trás das grades. Por favor. Este era o seu principal trunfo, um golpe baixo,
um apelo a toda uma vida que eu lhe dediquei, àquelas noites em claro quando ele estava doente, aos sacrifícios que fiz por ele. Ele colocava-me perante uma escolha. Ou eu o salvava, renegando a verdade e a justiça, ou me tornava a sua carrasca. Lentamente, libertei a minha mão dos seus dedos. Olhei para o seu rosto, distorcido pela súplica, e não senti nada, nem pena, nem raiva, nem amor. Apenas frio, o frio de uma despedida final e irrevogável. Eu finalmente vi-o, não o meu filho, não o fruto do meu amor, mas um homem estranho, fraco e mentiroso, que até ao último segundo tentou usar-me como um instrumento para a sua salvação. Olhei para ele e em mim nasceram palavras, simples, silenciosas e terríveis na sua finalidade. Levantei-me do banco de jardim. Ele ficou de joelhos, a olhar para mim de baixo para cima. E naquele momento, toda a sua vida, todas as suas esperanças e medos concentraram-se naquele olhar. Ele esperava que o coração de mãe fraquejasse, que o instinto que carreguei dentro de mim durante 70 anos se revelasse mais forte do que a verdade. Olhei para aquele homem, para o seu fato amarrotado, para o seu rosto inchado de lágrimas e medo, e não vi o meu filho, vi um resultado, o resultado do meu amor cego, dos meus sacrifícios intermináveis, da minha prontidão para o justificar sempre e em tudo. Aí estava o resultado. Um homem mentiroso, fraco, incapaz de assumir a responsabilidade nem pelos seus atos mais terríveis. A minha voz soou baixo, mas no silêncio que se instalou no jardim, foi nítida como o toque de um sino. A mulher que teria feito tudo por ti, foi essa que tu roubaste. Ele estremeceu como se eu lhe tivesse batido. Os seus olhos arregalaram-se. Ele queria dizer alguma coisa, mas eu continuei, sem lhe dar oportunidade de dizer uma palavra. Ela já não existe. Tu próprio a mataste, no dia em que decidiste que a memória dela, a história dela, a alma dela, eram apenas mercadoria que podia ser entregue numa casa de penhores para encobrir a tua mentira. Fiz uma pausa, deixando que as palavras se infiltrassem nele, que se tornassem parte da sua nova e terrível realidade. E eu olhei-o diretamente nos olhos. Eu estou apenas a dizer a verdade. Pela primeira vez em muitos anos na minha relação contigo, estou a dizer a verdade pura e cristalina. E não vou mentir por ti, nem ao inspetor, nem ao tribunal, nem a mim mesma. Nunca mais. A esperança nos seus olhos morreu. Apagou-se como uma vela ao vento, deixando para trás apenas um terror animal e estúpido. Ele percebeu que era o fim, que a última porta a qual podia bater se tinha fechado para sempre na sua cara. Lentamente, com dificuldade, ele levantou-se, sacudiu o pó das calças, um movimento mecânico e absurdo. Naquele momento, não disse mais uma palavra. Apenas se virou e caminhou em direção ao portão, sem olhar para trás. Eu observei as suas costas até ele entrar no carro e partir, deixando para trás apenas uma nuvem de poeira que assentou lentamente nos meus gerânios. Passaram-se meses. O outono substituiu o verão, pintando o meu jardim de ouro e carmesim. Depois veio o inverno, cobrindo a terra com um manto branco e puro. A vida seguia o seu curso, ritmada e inexorável, como a mudança das estações. O julgamento de Lourenço decorreu. Foi um processo lento e arrastado, cheio de papéis, sessões e termos jurídicos. Não estive presente em nenhuma delas. Prestei as minhas declarações uma única vez.
de forma calma e detalhada, e a minha participação não foi mais necessária. O advogado de Lourenço ligou-me várias vezes, tentou persuadir-me, apelar à minha compaixão, mas recusei educada e firmemente falar com ele. Beatriz pediu o divórcio e a partilha de bens ainda antes da primeira audiência. Ela desapareceu da minha vida. Tão depressa como apareceu, dissolveu-se na névoa da capital, juntamente com os seus sonhos de uma vida bela. Devolveram-me a minha caixa. Numa manhã, um jovem agente da polícia apareceu, trouxe-a cuidadosamente embalada, juntamente com um auto e papéis que eu tinha de assinar. E agora, nas longas noites de inverno, quando lá fora soprava a ventania e a lenha estalava na lareira, eu punha os meus tesouros em ordem. Tornou-se o meu ritual, a minha meditação silenciosa. Pegava em cada peça o medalhão de ouro da minha avó. Limpei-o cuidadosamente com um pano de flanela macio e o ouro respondeu calorosamente ao toque. Abri-o. Lá dentro, como antes, cheirava subtilmente ao seu perfume. Este cheiro já não me causava dor. Era simplesmente parte da minha história, que eu recuperei. O fio de pérolas da minha mãe. Percorri cada pérola, verifiquei o fecho. Eram frias, como as pérolas devem ser, mas no seu brilho fosco havia uma vida silenciosa. Lembrei-me de como estas pérolas tocaram a minha bochecha, e agora essa memória era pura. Já não estava manchada pela mentira. Os meus brincos com alexandrite. Aproximei-os do fogo e a pedra mudou obedientemente de cor, do verde frio para o violeta quente. Olhei para este jogo de luz e pensei em como eu própria tinha mudado. Tinha atravessado a escuridão e o frio, e agora, na minha alma, também havia esta luz quente e calma. Comprei um produto especial para limpar joias, pequenas escovas, panos de polir. Fiz um catálogo descrevendo cada peça, a sua história, de quem a recebi. Não foi apenas um trabalho, foi um ato de restauração da justiça no meu pequeno e particular mundo. Eu devolvi às coisas não apenas o brilho, mas a sua dignidade, e com elas devolvi a dignidade a mim mesma. A casa tornou-se silenciosa, mas não era o silêncio de antes, cheio de ansiedade e à espera do pior. Era um silêncio vivo que respirava, o silêncio da paz. O telefone já não tocava com chamadas em pânico. Já não havia problemas urgentes, dificuldades temporárias, questões de vida ou de morte. Ninguém mais me sugava as forças, o dinheiro, as emoções. A minha vida reduziu-se a coisas simples e claras. O chá da manhã com vista para o jardim coberto de neve, o ranger da neve sob as botas, o sussurro das páginas dos meus livros favoritos, o aroma das maçãs assadas. De repente, descobri que tinha uma quantidade enorme de tempo, tempo que pertencia apenas a mim, e eu, que não sabia o que fazer com este tesouro, aprendi a apreciá-lo aos poucos, como um gourmet aprecia um vinho raro. Não sentia ódio nem regozijo, quase não pensava em Lourenço. Era como se ele tivesse deixado de fazer parte da minha vida, transformado numa personagem de um livro lido, cujo destino já não me interessava. Eu fiz o que tinha de ser feito. Não o escolhi a ele, mas a verdade. Escolhi a mim mesma. A minha libertação foi um triunfo discreto. Foi silenciosa como a primeira campânula branca a romper a espessa camada de neve. Era uma luz calma e constante por dentro. A paz que encontrei, pagando por ela o preço mais terrível que uma mãe pode pagar. Mas só depois de o pagar
é que finalmente pude começar a viver de verdade, a minha própria vida, independente de tudo e de todos.